Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 que cortasse na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como fizeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedro para edificar uma casa que eu morasse, assim também faz comigo. E eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para que lhe consagre para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão do holocausto, e para o pão contínuo da proposição, e para o holocausto de manhã e de tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus do céu não pode conter? Quem sou eu que lhe edifico uma casa, salvo eu para queimar incenso perante ela? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em purpura, em carmesim, em azul, e quem sabe lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo, em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Versículo 9. Isso para preparar muito madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Versículo 11. Irão, rei de Tiro, respondeu, foi escrito, e enviou Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre rei. Versículo 12. Disse mais: Irão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência, entendimento, que edifica casa ao Senhor para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão, Abiú. Versículo 15. Agora, pois, que meu Senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e o vinho do que falou. Amém? Amém. Pode glorificar e exaltar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco aqui de uma obra que Deus colocou nas mãos de Salomão para ele realizar. Porque sabemos que o seu pai Davi
tinha um grande desejo de fazer uma casa para o Senhor. Mas tem coisas na nossa vida que não foi feita para nós fazer. Tem coisa na nossa vida que não pertence a nós querer fazer porque nós achamos bonito, ou então porque nós quer, ou porque nós pensa, ou porque eu tenho que fazer aquilo pela vaidade. E Davi, por ser um rei, ele tinha um prazer de fazer algo para que pudesse louvar o Senhor, para que pudesse engrandecer cada vez o Senhor. Aleluia. Davi, ele não tinha vaidade de fazer uma casa para o Senhor, para se apresentar para as pessoas que ele que fez, que ele é que faz, é aquele que fazia. Não. Davi simplesmente queria fazer uma casa para o Senhor, porque ele sentia o desejo de adorar o Senhor com liberdade e com segurança. Mas quando ele pensa em querer fazer e começa a se organizar para fazer esse projeto, ele é repreendido por Deus, que ele não poderia de maneira nenhuma fazer um templo para Deus, porque Deus não fez ele para estar em templo. Davi, eu acho que tinha um desejo de ser um sacerdote. Eu acho que ele tinha um desejo de ministrar a palavra de Deus, mas ele não foi ungido para Deus para esse tipo de coisa. O próprio Senhor disse: olha, Davi, eu te fiz homem de guerra. Tu não é homem de paz, tu é homem de guerra. E quando o Senhor fala isso para Davi, fala que o lugar dele no templo era só para adorar a Deus e não para ministrar ou coisa parecida, como sacerdote, porque ele foi feito rei de Israel. Mas o Senhor diz: tu vais ser homem de guerra. E aí dá uma interpretação ao contrário, de rei para homem de guerra. Davi era rei ou era homem de guerra? Um chama rei Davi e o próprio Deus chama ele de homem de guerra. O Senhor colocou o nome de Davi como rei e constituiu ele como rei, não porque Deus queria ele como rei, mas sim era o título que ele merecia pelas suas ações, o tipo de pessoa que ele era. Não era por vaidade que Deus estava colocando aquilo por Davi, mas sim por uma autoridade máxima em Israel. Deus queria colocar ele como autoridade máxima para que as pessoas respeitassem o Deus de Davi. Mas o próprio Deus chama ele de homem de guerra. E Deus não deu a condição a ele, o desejo dele acontecer, que era o que? Fazer um templo para o Senhor, ficar no templo. Então vai acontecer na nossa caminhada que muitos desejos nossos não vai se cumprir, porque o desejo é nosso e não de Deus. E as pessoas não entendem o desejo de Deus e o desejo nosso, né? Então Deus achava melhor Davi como um homem de guerra, como um rei. Por quê? Porque sabia que ele, na frente, como rei, ele fortificava aqueles que estavam abaixo deles para a guerra. Ele era um espelho. Davi era um espelho para Israel. Davi era um espelho para os jovens que se inscreviam no exército israelense. Todo jovem tinha um desejo de: ai, como eu queria ser como Davi, derrubou aquele lixo daquele gigante. Ah, como eu queria ser como Davi, que lutava contra os filisteus e não deixava eles vivos. Então, quando chegava o alistamento militar daquela época, as pessoas, os jovens, já iam espelhados em Davi.
Era dificilmente os jovens que se alistaram ser pessoas que retrocedessem, ser pessoas fracas. Porque eles já iam no espelho de Davi como um guerreiro, como um homem que não retrocedia, como um homem que ia sempre para frente e não de maneira nenhuma existia aquele medo de enfrentar qualquer batalha. Então as pessoas já iam com esse intuito. Então Davi ele não tinha como de maneira nenhuma exercer a função, o desejo a qual ele queria, que era fazer o templo, que era estar no templo constantemente. E para nós é a mesma forma. Muitas vezes nós queremos que coisas na nossa vida aconteçam do desejo da gente, porque nós não temos a capacidade de dizer assim para Deus, me mostra se isso é bom para mim. Tu quer isso, Senhor, para a minha vida? Tu quer, Senhor Deus, que eu exerça essa função? Tu quer que eu faça isso, aquilo, aquilo outro? Não, as pessoas apenas dizem, eu vou fazer, vai ser assim, vai ser. Ele determina a sua caminhada. Ele não diz, Senhor, eu estou nas tuas mãos, pega pela minha mão. Se essa é a caminhada que tu quer, tu me mostra, tu me dá um sinal, coisa parecida. Não, eu vou fazer igual. E assim Davi quis fazer dessa forma. E quando ele faz dessa forma, um sacerdote chamado Natã, ele chama Natã e diz, Natã, sacerdote, eu quero lhe fazer uma pergunta. Diga, meu rei, é porque eu estou com um grande desejo. Qual o desejo? Qual o desejo, rei Davi? O desejo que eu estou pensando em fazer é fazer um tempo seu. Ô, rapaz, é uma bênção, pode fazer. É de Deus. É de Deus você fazer isso. Pode fazer que Deus vai aprovar. Aí o homem ficou cheio de pernas, como o homem tinha um desejo. Ele estava dando força para ele fazer. Era um homem renomado, como o homem de Deus, que ele era, o homem de Deus. Mas nesse momento ele sai do homem de Deus para agradar o rei Davi. Aí ele diz, pode fazer. Quando ele sai da presença do rei, o senhor volta. Pode voltar. Pode voltar. Diga, senhor, volta para Davi e diz que ele vai ser. Ele não vai fazer tempo, não. Ele é um homem de sangue. Quando se fala homem de sangue, não se interpreta que Davi era um homem sanguinário, matador. Não. Davi não era assim. Quando se fala de homem de sangue, que era um homem que o título dele, da sua caminhada, era de guerra. Quando se fala de guerra, fala de sangue. As pessoas já interpretam de outra forma. Homem de sangue é um homicida. Davi não era homicida. Davi era um homem que foi, como eu acabei de falar, para a guerra. E na guerra tem sangue. Na guerra tem morte. Na guerra tem horror, tem terror, tem tudo. Aí então ele era um homem feito para aquilo. Como é que Israel ia conseguir se livrar dos seus inimigos se não tivesse Davi? Como um homem de sangue, como um homem de linha de frente. Era um homem de linha de frente, ele era um rei que ele não ficava recuado, não. Ele era o rei que tomava a iniciativa diante do exército de Israel. Ele ficava nas primeiras fileiras. Não pensa que ele ficava lá atrás deixando os outros, não. Ele ia para frente da batalha. Até porque o próprio Saul, quando o próprio grande amigo dele, né, relata sobre Davi, diz que ele era veloz, ele era muito veloz, era muito rápido. Essa rapidez, creio eu, que era o Espírito Santo que dava agilidade de forma grande para a vida de Davi. E aí ele volta e diz, Davi, Deus me deu uma notícia que não era do teu agrado. Ele disse que você não pode fazer o tempo. Logicamente, creio eu que Davi se entristeceu por dentro, perdeu uma certa confiança em Natã, porque Natã, como profeta do Senhor, como sacerdote do Senhor, como homem
de Deus, ali ficou uma lacuna. Poxa, ele disse, e agora diz que eu. Como é que vai ficar? Porque Deus também muda. As pessoas, às vezes, pensam que Deus não muda a trajetória. Às vezes Deus diz uma coisa, depois desfaz. Depois diz o quê? Deus determina matar o povo. Lá em Gênesis, destruir toda a raça humana. Mas depois ele se arrependeu de ter feito o homem e depois se arrependeu de querer destruir o homem. Deus chega para Ezequiel e dá a sua sentença de morte. Vai lá, Isaías, diz ele que, ó, vou matar ele. Depois, quando Isaías está para ele sair dentro da cidade, Deus manda ele voltar. Diz lá ele lá que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Diz para ele lá que as lágrimas dele me comoveu. O Senhor disse que ia matar, agora o Senhor estava dizendo que já não ia mais matar. Então, Deus muda o quadro dependendo de nós. Aleluia, Deus. Tem quadros que são mudados através de nós. Por que mudou o quadro da morte de Ezequiel? Porque a Bíblia diz que ele chorou, ele se humilhou, e ele falou certas coisas que tocou no coração de Deus. Aleluia. Então, vemos aqui que essa missão, que era para Davi, ficou para o seu filho. Vemos aqui no versículo 11. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Mandou-se fazer uma casa. Quando se fala a primeira casa, se fala uma casa espiritual, uma casa para adoração, uma casa para a comunhão e o aprendizado do povo. E depois manda-se fazer um castelo para ele também. Fala de duas casas, uma casa física e uma casa espiritual. Aleluia. Isso foi determinado a Salomão a fazer isso. Por quê? Porque Davi já tinha morrido, mas Davi nunca desaprovou alguém fazer casa para o Senhor, porque ele não vou fazer, porque ele não vai fazer, também eu não vou fazer. Porque eu não pude fazer, também ele não vai fazer, não vai ajudar não. Mas pelo ao contrário, quando Davi sabe da notícia que ele não pode fazer, ele começa a juntar material precioso e estocar para o seu filho fazer. Ele passa a estocar, ele passa a guardar o melhor ouro, a melhor prata, o melhor bronze e ia estocando. Quer dizer, não porque ele não podia fazer, que ele ia atrapalhar ou não ajudar aquele que ia fazer. Pelo contrário. Aleluia, Deus. Porque tem gente que é assim. Ah, se eu não consigo também, não vai ajudar não, tô nem aí não. Se não é... Ah, eu vou fazer isso não. Tem gente que é assim. Aí, no 2 assim. E contou Salomão 700.000 homens de carga, 800.000 que cortasse na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Aí Salomão começa a organizar pessoas específicas para cada situação. Então, tinha pessoas que era só para ir buscar a madeira, tinha uns que era para ir buscar madeira, tinha uns que era para cortar madeira e tinha uns que era para fazer a fiscalização, reger cada grupo, reger cada equipe. Então, mostra que cada pessoa tinha um diferencial um do outro. Tinha um que foi feito só para cortar, ele era especialista em cortar madeira. Ele ia cortar a madeira de uma forma certa, de uma forma que não ia estragar, de uma forma que aquela madeira ia ficar detalhada já para colocar no tempo. Já tinha outros que iam para carregar a madeira,
Falei em buscar as madeiras. Aleluia. Que creio eu que eram homens mais fortes, homens mais robustos, mais brutos, né? Aleluia. No linguajar original. E outros que era para especificar, para que nada saísse do controle. Tipo, se tu pode levar uma linha, tu vai levar só uma linha. O fiscal, ele não era um fiscal ditador que fazia uma situação escravizada. Não. Cada pessoa. Olha, tem que cortar essa árvore assim, ó. Não corta assim, não. Porque se você cortar assim, ela vai broiar de novo. Ela vai broiar. Então vamos cortar do jeito que ela broia, que depois vai ser feita outra árvore. Então ele sabia, esses inspetores, como fala, sabia estar ali manejando aquelas pessoas de uma forma que eles fizessem o trabalho certo para ser louvável ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, todo o nosso trabalho para ser louvável ao Senhor, nós temos que saber fazer. Sabe o que eu tenho um abuso? É quando a pessoa diz assim, eu vou fazer só receber, não estou nem aí não, quem quiser que... Não pode, o certo não pode. Tem que fazer, primeiro, pela sua conduta, segundo, pelo seu caráter e, em primeiro lugar, por Deus. Ele está vendo. Ele está vendo tudo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Então, se eu honro a minha maneira de trabalhar, ou de pregar, ou de dar um copo d'água à pessoa, ou limpar, eu tenho que fazer de melhor aspecto para que Deus possa se agradar comigo. Não fazer por fazer. Vamos supor que você tome conta de um jardim. Você toma conta do jardim, mas você nunca teve amor pelo jardim. Você apenas agoa. Você vê uma folha amarela, ou algum galho, ladrão que está roubando ali, você passa, tá nem aí. Você está ali só para jogar água. Você não está fazendo aquilo ali com zelo. E quando você faz qualquer coisa com zelo, você não precisa ser instruído por ninguém, é o próprio Deus que destrói. Aleluia, Deus. Você não precisa ser, tem que fazer assim, não. O próprio Deus vai dizer, faça assim, 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 assim. Não é homem nenhum que vai dizer, é o próprio Deus que vai lhe dar a inteligência naquele momento para você exercer aquela função ou aquele trabalho. A diferença é essa. Né? Versículo. Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo, como fizeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazer comigo. Então, esse rei lá de Tiro era muito amigo de Davi. Davi tinha uma grande consideração por esse rei, e esse rei, o Davi, era um rei que ofertava muito a Davi. A madeira de primeira qualidade, ofertava a Davi ouro, bronze e o que Davi precisasse. Então eles tinham uma grande intimidade que o filho de Davi, que é Salomão, diz, assim como tu fez com meu pai, faz comigo, me ajuda, porque o meu pai falava muito bem de você. O meu pai passou todo o legado dele, sempre lhe honrando em palavras, lhe honrando como rei, um rei que é abençoado, um rei que ajudava ele. Então, eu sou filho dele, tem como você me ajudar também? Aí nós diz para Jesus, fala o teu pai ajudar nós também. Aleluia, Deus. Então, Davi se referia dessa forma para ele, né? Aí ele diz, qual é o versículo? 3.
4, né? Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para que lhe consagre, para queimar incenso perante a ele, aromático, e para pôr o pão contínuo da proposição, para o holocausto de manhã, de tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, que é perpetuamente e abrir e é a obrigação de Israel. Então, ele diz que vai fazer uma casa para consagrar e para queimar perante ele incenso aromático. Ele diz: ó Senhor, eu quero nessa casa que eu vou fazer para ti, eu quero dentro dela queimar o melhor incenso aromático, para que aí no teu trono, no céu, tu sinta esse cheiro maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Era como nós dissessemos assim hoje: Senhor, estamos aqui te adorando, orando, te enaltecendo, e que tudo que sair do nosso coração, do nosso pensamento, que for positivo, chegue ao teu trono como um aroma aromático. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para o pão contínuo da proposição. E para sempre nessa casa ter um alimento nutritivo que possa nos permanecer sendo alimentado eternamente, que é a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para o holocausto da manhã e da tarde. Quer dizer, que pela manhã nós já começa a fazer sacrifício para Deus. Até a tarde. Que é isso? Nessa trajetória, que eu possa pela manhã cedo já começar a louvar o Senhor, engrandecer. E quando chegar à tarde, mostra que eu já passei, de manhã até a tarde, pelo que eu fui fazer, o que eu estou fazendo, o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, que durante esse percurso até a tarde, o Senhor tem nos honrado com a nossa saúde. E por que ele não fala da noite? Porque ele está relatando que à noite vai acontecer isso aqui agora, ó. Até a tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor. Aleluia! Nosso Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus Quer dizer, ele diz que nos sábados, nas luas novas. A lua é o quê? À noite ou de manhã? À noite. Aí ele disse: agora à noite nós vamos louvar o Senhor. Nós já passemos de manhã à tarde, agora nós estamos à noite, nós estamos agora louvando o Senhor. Nas luas novas, né? Nas festividades. O que ele quer dizer? Que toda vez que nós se reúne para engrandecer o Senhor, é uma festa. A lua é nova ou é velha? Nova. Nós temos que viver em novidade de vida. Glória a Deus. Lua nova. Ele nos diz também que nós temos a oportunidade, né, de louvar ele, se não puder de manhã, e se ele está à noite também, assim, né? Toda hora, Então quer dizer, que quando ele fala de lua nova, ele fala que é novidade de vida.
Todo dia nós temos que ter uma novidade de vida perante o Senhor. Qual é essa novidade de vida? Essa lua nova? É que nós possamos cada dia mais se renovar diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós somos como águias, né? As águias se renovam. Aleluia, Senhor. Faz isso em nossas vidas. Então, todo dia nós temos a oportunidade de trazer novidades do Senhor para aqueles outros que não têm a novidade de vida. Aleluia, Deus. As pessoas pensam que novidade de vida é porque ele estava morando de aluguel e agora ele está morando de casa própria. Ele acha que isso é novidade. Novidade de vida é em espiritualidade na nossa vida. Aleluia, Deus. Questão de sabedoria, questão de ciência, de analisação. Porque o homem tolo, a Bíblia diz que ele não tem entendimento. Até o que ele fala é vulgar. Mas o homem em Cristo, tudo que ele fala tem uma direção. Aleluia, Deus. O ouvinte, o crente, o evangélico e o servo. Mesmo o crente, desonrando o Senhor, ele vai entender que aquilo é certo, que aquilo é sabedoria, que aquilo é entendimento. Como também o evangélico, né? Que é outro tipo de pessoa. Para o pão da proposição e para os homens e para os holocaustos de manhã, de tarde e à noite, para as luas novas, nos sábados, tá vendo? Aleluia, Deus. Quer dizer, de certa feita, há muito tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor. Diga, é porque tem umas pessoas que não vêm para a igreja porque é dia de sábado. Então, se você botasse esse coisa de sábado para domingo, ia dar mais gente. Eu disse, não, irmão, mas eu não fiz, essa igreja não foi feita para dar mais gente, não. Para nós louvar o Senhor. Se eu quisesse vir dar mais gente, eu sei como fazer. Mas eu não estou nesse pensamento, não. O pensamento é outro. Eu fiz no dia de sábado porque Deus é que mandou. Não foi eu que pensei. Não. Que a Bíblia relata que a adoração do Senhor é no sábado. Pois é, aí Deus descansou no sábado. pois é, aí o que acontece? As pessoas não vão entender isso. Muitos não vão entender. Né? Como os outros usam o sábado para outro fim. Né? Igreja Adventista do sétimo dia. Eles falam, prega, o negócio está até ficando bom, sabe? Aí quando você vai, como é rodeio, já chega no sábado, uma conversa no sábado. Eles têm um propósito de lançar no sábado. É. E é porque eles esquecem que a semana começa no domingo. Pois é. Aí o que acontece? Eu conversando com um adventista, né, que eu conheço, e ele conversou, e eu só escutando. Eu disse, irmão, eu quero só perguntar para você. Onde é que na Bíblia que se não guardar o sábado é pecado, se não, que vai levar para... Onde é que tem isso? Não, mas porque... Não, irmão, quero saber se tem. Irmão, você acha que Deus é homem ou você acha que Deus é burro? Irmão, você pode, no dia que você quiser, você pode fazer qualquer coisa para Deus ou para as pessoas. Não existe esse fundamento que você está dizendo aí. Deus é soberano. Né? Tu acha que Deus vai castigar um servo dele que está trabalhando de sábado? Tu acha que Deus vai castigar? Tu acha que Deus vai se importar com um tipo de coisa dessa? Ele trabalha no sábado durante o dia, a noite ele está cultuando. Né? Aí o homem não teve mais conversa, ficou rodeando. E no final, aí eu passei de vez em quando eu assistia esse negócio desses adventistas.
Tanto é que tem um canal que eles falam, né? Que é o Canal Lisboa. Novo Tempo, né? Novo Tempo. Aí eu escutava. Ficava escutando, rapaz, o negócio tava bom, sabe? Eu achando bom a pregação. Família, prega. Aí quando chega lá no final, a homem vai e fala o sábado, né? Ele está falando uma coisa, quando é no final da história, ele pula para outra coisa que não tem nada a ver mais com aquilo que ele está falando. Ele não tem. Pastor, mas ele não disse, quando Deus encerrou no sábado para o repouso, ele foi para dormir ou foi para orar? Agradeceu aquele trabalho que ele fez? Uhum. Ele não disse. Ele disse que é para descansar. A É. Bíblia diz que é para descansar. Então, quer dizer, ele trabalhou 6 dias, no 7 ele descansou. Qual é o versículo agora? Mas aí porque não quer nem louvar, não foi no sábado. As festividades, não, ainda é o 4 da festividade. Nas festividades, né? Do Senhor, nosso Deus, que é perpetuamente, o que é perpetuamente a obrigação. Quer dizer, os céus do Senhor tinham que ser ali para a festividade. Aquela festividade que tinha anualmente, que era uma festa grande, era muitos dias, ali o povo se reunia num só propósito de adorar o Senhor por tudo. Essa festa era uma festa muito rica. Era uma festa que o templo do Senhor se esborrotava de alimentos de alta qualidade da região. E ali os necessitados iam receber a sua bênção espiritual e a sua bênção física, para que não pudesse faltar. Então, aquele que era preguiçoso, que começava a receber o alimento, que estava na festa, que tinha todo tipo de gente, ele começava a entender que ele tinha que começar a plantar, a cuidar da terra, porque a situação que era vista no templo era honrada pelas pessoas, pelos agricultores, pelos criadores, por tudo. E ali cada qual chegava com sua oferta. E o preguiçoso chegava sem nada em adoração ao Senhor. Então ele passava a se envergonhar daquela situação, que ele via pessoas do mesmo naipe dele, naipe que eu falo não em ser preguiçoso, da mesma linhagem, né? Um primo, um irmão, um tio, uma tia, chegar lá com o melhor carneiro, o melhor trigo, o melhor mel, o melhor queijo. E ali ele olhava e dizia: rapaz, eu vi esse meu primo aí, o ano todo implantando. Se eu tivesse ajudado ele não ia trazer só um saco de trigo, ele ia trazer 2, porque um era meu, outro era dele. E ele agora, nesse ano, eu homem já trouxe, coloquei 3 sacos, aumentando. E eu estou sempre vindo de mão vazia. Eu tenho que criar vergonha. Eu tenho que servir esse Deus de forma certa. Então as pessoas, eles não sabem como servir Deus de forma certa. Sempre eu digo uma coisa: Deus, ele tem propósito para cada situação da nossa vida. Cada situação tem um propósito e tem que ser cumprido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo que nós vamos fazer, nós temos que dizer assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Servir a Deus sem propósito, servir a Deus por servir e não ter benefícios do céu, não adianta. Qual é o propósito? De nós trabalhar para nós comer o melhor dessa terra, para nós
ter a nossa casa, para nós Aleluia, Deus. ter a nossa roupa. Estou botando coisa básica, que é que Deus quer que nós tenhamos, de vestir, de comer e onde morar, Aleluia, Deus. né? Mas, quando você não vê acontecendo isso, o outro tinha 3 sacos, o outro estava no mesma classe social e não trazia nada. Por quê? Por que aquele consegue e eu não consigo? Por que ele não pensa isso? Por que aquele ali tem e eu não estou tendo? Tem as suas. Versículo 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Glória a Deus. Então ele passa a entender que ele não pode fazer qualquer coisa para Deus. Deus não quer qualquer coisa. Eu vou dar um ditado básico. Nós vem louvar o Senhor, ou trazer uma mensagem, ou limpar a igreja. É de qualquer jeito. Não funciona. Eu vou trazer qualquer louvor. Vou levar esse aqui. Eu vou ofertar qualquer coisa. Eu vou dar uma lavadinha na igreja mais ou menos. Passar uns panos nas cadeiras. Ele não pensa. Eu vou lavar a igreja, eu vou lavar as cadeiras, os servos do Senhor sentar. Aleluia, Deus. Eu vou trazer esse louvor, esse aqui. Eu não procuro treinar, buscar trazer um melhor louvor, porque aquele melhor louvor que eu vou trazer para Deus pode tocar em algum coração. Aleluia, Deus. A palavra pode não tocar, mas o louvor pode tocar. Eu vou trazer uma mensagem de uma hora para outra. Não pode. Vou trazer, vou trazer. É culto de adoração. A palavra é de adoração. Qual é a adoração? Davi quer algo para adorar o Senhor. Seu filho quer algo para poder adorar o Senhor. Todos dois tinham um propósito de querer agradar o Senhor em adoração. Então, eu tenho que procurar trazer algo diante do Senhor que seja louvável, que ele possa lá no céu dizer: realmente o meu servo está certo de fazer assim. Realmente a minha serva está certa de fazer assim. Realmente a minha serva que limpa a minha casa está certa de limpar a casa do Senhor dessa forma. Com mais força, com mais sabedoria, com mais harmonia, com mais alegria, com mais vontade. Então, se as pessoas pensassem assim, muitas coisas iam melhorar em suas vidas. Aleluia. E quando foi um certo tempo, eu analisei aqui dentro da igreja que muitas pessoas pediam para zelar a igreja. Eu nunca determinei ninguém, você tem que... Não. Eu nunca falei nada para ninguém nem para a igreja. Eu nunca falei, pedi nada a ninguém. Eu sou um homem que eu não gosto de pedir. Sou mais de fazer. O que acontece? Eu cedi com uma pessoa para ficar limpando a igreja há muito tempo. E essa pessoa começou a avacalhar.
Aí daqui a pouco o Espírito Santo vai me dizer quantas pessoas foi, que eu tô puxando. Então essa primeira começou, tá. Eu sei que de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira, a vida dessa pessoa foi de água abaixo. Depois veio outra. Aí, pastor, se você quiser, eu vou vir para a igreja. Para poder com os irmãos. Fique à vontade. Tá aqui a chave. Começou, passou-se. A vida foi de água abaixo. Aparecida. Mataram o marido, saíram às pressas, ficou todo mundo enrugado. Então eu passei a analisar muitas pessoas que foi. Aí a outra, antes da Aparecida. Fez de qualquer jeito. Mataram o filho, ficou enrugado. Essa não sei nem onde está mais. Outra começou, de uma hora para outra teve um furacão. Esse furacão mau que tem nos Estados Unidos, bom, a vida foi de água abaixo. Então, eu passei a entender, diante de Deus, que tudo que é de Deus tem que ser feito corretamente e louvável a Deus e com gratidão de estar fazendo aquilo e com amor de estar fazendo aquilo. Quando não é dessa forma, vai existir furacão. Isso eu estou dando uma tese pequena dessas coisas, dessas pessoas, dessas 4 pessoas que eu estou falando. 4. Todas que inventaram de limpar a casa do Senhor, limpar a casa do Senhor, os fim foi trágico. Não foi bom. Então Deus, Ele quer receber o nosso louvor, a nossa dedicação a Ele de forma em espírito e verdade. Ele não quer qualquer. Então nós temos que entender que tudo da fé a gente sabe o que está fazendo. A gente não pode ir não, dizer que vou fazer, não. Por que Davi não quis ir para frente? Se ele emperrasse, ele ia para frente. O negócio não ia dar certo. O problema é que ele sabia que não ia dar certo. Porque ele tinha que louvar o Senhor aonde? Na guerra. Glória a Deus. O louvor que Deus, a adoração que Deus teve de Davi, é quando ele chegasse dentro da casa do Senhor e dissesse: Senhor, nós vencemos a guerra e eu, te obedecendo, não levei um arranhão. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 6. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que até os céus dos céus, e não podem contar. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Ele disse: olha, Deus é tão grande que eu não tenho condição de fazer uma casa para hotel você dentro. Eu não tenho, porque como é que eu vou fazer uma casa para dentro? Ele é dono do universo, ele é dono dos céus do céu. Ele tá no céu do céu. Eu estou vendo esse céu, mas tem outra ainda além daquele céu. Quer dizer, ele quer dizer assim: Senhor, eu
quero que o senhor me compreenda que essa casa que eu estou planejando para construir é para colocar os teus servos dentro, para eles te adorar. Aleluia, Deus. Para que naquele local tu esteja lá, escutando nossos louvores, recebendo nossas ofertas, recebendo a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa alegria de estar ali. Era isso que ele queria dizer. Glória a Deus. Era isso que ele queria tratar. Por quê? Porque ele não queria fazer uma coisa de qualquer forma. Ele queria fazer melhor para Deus. Ele não queria que a adoração dele fosse ali momentânea. Ele queria que a adoração dele fosse uma adoração juntamente com o povo, né, de Israel. Que ele disse assim, ó, ao povo de Israel, obrigação que é perpétuo no 4 e obrigação de Israel. Quer dizer, era uma obrigação, era uma regra que tinha que ser feito à risca. Entendeu? Não era de qualquer jeito, é uma coisa que tinha um propósito. Salomão não estava fazendo coisa por fazer, não, nem para dizer que ele era, não. É porque ele sentiu necessidade de um local para o povo de Deus se reunir com conforto. Porque lá ia se sentar do mais rico ao mais desprezível. O rico e o desprezível iam sentar na mesma cadeira. Aleluia, Deus. A cadeira que foi feita o grande rei sentar lá para escutar o culto, ia sentar também o outro. Mostrando Salomão ao povo de Israel que na presença do Senhor todos são iguais. Glória a Deus. Né? Não é pessoas, é na presença do Senhor. Aleluia. As pessoas confundem. Não, todo mundo igual, não, mentira. Não tem nada a ver com uma mentira. Todo mundo morre pro mesmo canto, é outra mentira. É outra mentira. Por quê? Morre o ímpio e morre o servo. Vai todo mundo no lugar, não. A alma do servo vai para o seio de Abraão. E ali vai para onde? O Hades. Olha como as pessoas mentem. Olha como as pessoas falam besteira. Vai para como é o nome? Hades. É. Lugar de tormento. Então o que acontece? Não, vai todo. Não, não é assim, não. A Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala que o céu do Senhor, o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É o lugar reservado para os salvos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o quê? É o hotel de Deus. Glória a Deus. Meu filho, você vai ficar logo nesse hotel aqui por enquanto. Esse aqui, eu não sei quantas estrelas é, não. As estrelas são incontáveis. Hotel de 5 estrelas, né? Né? Eu dei um cara na mulher hoje aqui sentado, nesse negócio de hotel de 5 estrelas. Uma pessoa ligou, né? E disse assim: não, eu tô aqui no hotel tal. A mulher, só quem pode. Que conversa é essa? Isso é conversa para dormir. Hotel 5 estrelas é o nosso. Não, tem nada dela. Por que é o nosso? Porque nós, no hotel de Deus, é diferenciado. O hotel dos homens é só vaidade. É tão vaidade que a pessoa, quando não tem, já vai dizendo logo, eu estou em tal canto. Tipo assim, como se fosse um termo de vaidade. Pra quê? Não, eu tô em tal canto.
Versículo. Manda-me, pois, agora homens sábios, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em purpura, em carmesim e em azul, que saiba lavrar o buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Aleluia! Glória a Deus. Olha como ele honrou o pai dele, que tinha todo o material guardado, que era esse material que eu ganhava, as peças mais caras, né? De primeira qualidade. Aí ele disse, rapaz, eu tenho todo esse material, mas eu tenho que pedir a Deus para mandar homens sábios, juntamente com o sábio que eu tenho. Ele tinha homem sábio. Ele falou lá que tinha homem sábio com ele lá. Mas ele queria outras pessoas, homens sábios, que soubessem trabalhar nesse tipo de situação. Quer dizer, aí no final ele disse que o meu pai, Davi, preparou, ó, antes de Davi falecer, né? Ele vai e creio eu que ele levou o filho dele lá, onde tinha todo esse material, e ele disse, meu filho, eu não pude fazer o que eu queria fazer, mas o material que você tem de primeira qualidade está aqui, ó, guardado. Isso aqui, tudo aqui, ó, é para a casa do Senhor. No dia que você resolver fazer um tempo para o Senhor, porque Deus me disse que você que ia fazer. Não era eu, era você. Então, como é você que vai fazer, eu vou lhe mostrar o melhor ouro, a melhor prata, que eu separei para me fazer. Mas quem vai fazer é você. Vamos lá ver. Mostrou. Aí dentro do coração de Salomão, naquele dia, ele já sentiu o desejo. O desejo de que? De fazer o tempo do Senhor da melhor forma. Então, o segredo de servir a Deus é nós ter o desejo de servir a Deus. Não é estar ali porque quer algo em troca, não é estar ali porque como se fosse um trabalho ou coisa parecida. Não. Adorar a Deus, só podemos adorar em liberdade de espírito. Eu estou ali, eu não quero nada, então, mas eu vou adorar meu Deus, que eu amo Ele, ele é o único que pode resolver meus problemas, é o único que pode me consolar na tristeza, é o único que pode me dar inteligência, é o único. Aí sempre eu vou botar Deus como único. Quando eu boto Deus como único, nada me empata, nada me impede. Glória a Deus, de fazer para Deus, né? As pessoas são impedidas de fazer e de receber bênção por causa disso. Porque não bota Deus na frente, bota o homem, bota a sua sabedoria na de Deus. Aí, ó, não dá certo. Então ele pede a Deus que coloque um homem que saiba trabalhar em todo tipo de material, né? Ele pede assim, manda-me agora um homem sábio. Um homem sábio, quer dizer que ele tinha lavado, mas ele queria um só. Um especialista que pudesse trabalhar nisso aí juntamente com o que ele tinha lá. Quer dizer, o especialista ia ensinar, ia ser auxiliado, o especialista ia ser auxiliado pelos que ele tinha lá, né? As pessoas iam auxiliar.
o homem sábio. O que é que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor quer dizer com isso é que o especialista geral para trabalhar em nossas vidas se chama Jesus Cristo. Aleluia. Que ele vai trabalhar de forma certa para que a obra seja especial. Eu vou parar por aqui e sábado nós continuamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia.